Olá, começa agora o Medtronic Cast, o podcast da Medtronic, criado para debater os rumos da saúde com alguns dos principais líderes do setor. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e diretora de conteúdo do Futuro da Saúde. Chegamos ao nosso último episódio. Na conversa que encerra essa temporada, o objetivo é falar sobre a nova saúde, tanto do ponto de vista dos pacientes como dos profissionais de saúde e das empresas. Tivemos muitas mudanças ao longo dos últimos 2 anos que foram reflexo da pandemia de coronavírus. A aprovação em caráter emergencial da telemedicina mudou a forma dos atendimentos. O medo da doença afastou as pessoas dos hospitais em um primeiro momento, mas vemos um retorno das cirurgias eletivas. A pandemia, de alguma forma, fez também com que as pessoas olhassem mais para a própria saúde. Elas estão mais preocupadas em se cuidar. Tivemos também um aumento no número de startups voltadas ao tema, o debate de novos modelos de remuneração e mais uma infinidade de assuntos. O momento atual traz a questão: o que deve ser prioritário no médio prazo? Para debater os novos rumos da saúde, temos a honra de receber aqui Felipe Barreiro, vice-presidente da Medtronic, responsável pela operação da empresa no Brasil. Seja muito bem-vindo, Felipe, tudo bem? Muito obrigado, Natália, tudo bem, e você? Tudo ótimo. A gente também tem a honra de ter aqui José Marcelo de Oliveira, diretor-presidente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também conhecido como Jota. Jota, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, Natália, é um prazer te rever nesse bate-papo e reencontrar o Felipe também. Vai ser muito bom. Bom, vamos começar a nossa conversa aqui. Depois de 2 anos muito desafiadores devido à pandemia de coronavírus, tem uma expectativa para que em 2022 esse cenário fique um pouco mais estável e que seja possível repensar na saúde de forma mais estratégica e não como uma situação de emergência como foi até agora. Então, para a gente começar, a pergunta já é a seguinte: quais são as perspectivas para a saúde de 2022? Eu sei que a gente está em março, mas o que a gente pode esperar para esse ano? Sem bola de cristal, né, a gente pode imaginar, trazendo o pano de fundo da pandemia, né, do Covid, a gente pode imaginar que essa é uma condição que vai conviver com a gente, né? A gente teve um pico recente aí do meados de dezembro até agora, eu diria que está já no finalzinho, pelo menos aqui em São Paulo, nos indicadores que eu tenho, mas isso não quer dizer que zerou, né? A gente vai continuar convivendo com essa condição. Felizmente, aqui, de novo, para o nosso ambiente de São Paulo, num grau de menor gravidade por conta do índice alto de vacinação e também do grande aprendizado que a gente teve com relação à pandemia, ao prevenir e tratar a doença. Eu acho que esse é um ponto de pano de fundo que vai acompanhar a gente em 2022. Aí, olhando a prática médica, né, a gente lamenta o represamento de casos que poderiam ter sido tratados já durante esses últimos meses, mas um misto de saturação de serviços e medo da população também de visitar serviços de maior complexidade, porque não quer encontrar pacientes, achando que isso pode ser um risco, né, equivocadamente, né, mas a sociedade não foi muito feliz em comunicar a importância de continuar os seus cuidados, né, então a gente vai ver quadros de doença mais avançada, que era uma coisa que a gente não estava vendo mais recentemente, né, isso eu falo doenças que são o que poderiam ser até potencialmente curáveis, como diagnósticos iniciais de câncer, eventos neurocardiovasculares, tá? E aí, em paralelo a isso, que aí é um pouco fora da prática médica e olhando para o ambiente da saúde, do negócio, a gente vê uma aceleração muito grande nessa transformação que ela já vinha acontecendo, mas ela andou muito mais rápido, né? Os drivers de transformação estão na adoção de tecnologias, como você traz na tua pergunta, né? Então, os cuidados remotos, telesaúde, telemedicina, teleconsulta, e aí vai um rol grande, né? Eu acho que isso vem para ficar, e eu acho que isso é um avanço.
a gente só vai ter que entender como que vai combinar isso de uma maneira agora permanente, não emergencial, né? E aí tem várias dimensões dessa questão. E a parte de fusões e aquisições, né, que também se aceleraram, porque a dinâmica econômica mudou, e as instituições ficaram, a consolidação aumentou, vou dizer, é difícil dizer qual que é o principal fator disso, né, mas isso também se acelerou nesse ano de 2022 e vai estar presente ao longo dos próximos meses. Muito bom. Agora, eu queria ouvir do Felipe. Quais são as perspectivas da Medtronic? A pandemia, de certa forma, como o Jota trouxe, acelerou esses processos, né, de muitas coisas em relação à tecnologia, inclusive de avaliação, de incorporação. Isso deve ressoar também nos dispositivos médicos? Sem dúvida, eu vou até iniciar complementando a visão do Jota, e também não tendo uma bola de cristal por aqui, o que é uma pena, mas a gente consegue se arriscar um pouquinho, porque estamos nesse mercado há muitos anos, né? Se eu pudesse resumir em uma frase a minha visão para este ano de 22, que será um ano de retomada, com instabilidade e recursos limitados. Instabilidade no campo político, no campo econômico, no próprio campo clínico, pandemia, Covid, acreditamos que não teremos outras ondas, ou que as próximas eventuais ondas, eu gosto de ser otimista com relação à Covid, eu sempre acredito que é a última, né? Falava isso na Delta, chegou a Ômicron, mas pelo menos elas são menos graves, mais atenuadas, e nós estamos aprendendo a conviver com elas, e lidar com elas e fazer parte do nosso dia a dia, porque é inevitável, né? Não temos sustentabilidade social, inclusive, se não for dessa forma. Agora, num cenário de retomada com recursos limitados, coloca-se muita pressão em buscar eficiência, buscar usar melhor das tecnologias, buscar a integração do cuidado, que a gente observa aí alguns setores tendo uma visão mais voltada para essa integração. Então, desde a etapa de prevenção, passando pelo diagnóstico, pelo cuidado, seja ele clínico ou cirúrgico, e pelo pós, o acompanhamento, etc., evolução do paciente, retomada das suas atividades, essa integração garante também que eu otimizo o processo, reduzo custos na cadeia, porque ele faz parte de uma mesma jornada. A Medtronic, nesse contexto, vai buscar atuar desta forma, apoiando os nossos clientes, os nossos parceiros, a atuar com tecnologia, atuar com eficiência operacional, reduzir custos desnecessários, reduzir desperdícios e atuar de forma integrada. Nós temos hoje mais de 200 mil tecnologias. Além dessa, então ali a gente já consegue ajudar com a plataforma de produtos, mas além disso, como que eu consigo agregar valor nesse contexto, que essas são as necessidades desse ano, dificilmente vão sair disso, né? O Jota opinou e eu estou compartilhando aqui uma visão bem parecida. Como é que eu consigo ajudar o segmento a avançar de uma maneira que seja menos onerosa, que tenha menos desperdícios, e que a gente consiga otimizar na retomada recursos limitados. A limitação vem além dessas questões de volatilidade, de economia, que foi muito balançada por causa do Covid, mas vem também porque antes Covid não existia. E parte dos recursos hoje destinados à saúde estão em vacina para Covid, em tratamento, né, que era um custo que antes não fazia parte do orçamento público ou privado. Faz muito sentido. Acho que, primeiro, deixando muito claro para o nosso ouvinte que ninguém aqui tem bola de cristal. Os dois mencionaram, e com certeza, que é uma análise de fato de tendências, de para onde a gente está indo, e seguindo nesse contexto que vocês dois trouxeram, eu queria explorar um pouco mais essa questão da demanda represada. Então, a gente sai um pouco dessa história, né, do tópico Covid, que a gente sabe que ainda é desafiador, que teve um impacto orçamentário e tudo mais, mas a gente também sabe que as pessoas não foram procurar ajuda, não teve diagnóstico precoce, vamos ver doenças avançadas. E o que vai acontecer? Existe um risco, por exemplo, a pergunta Jota, de os hospitais terem dificuldade de lidar com essa demanda represada? Eu acho que, no momento,
eu não vejo esse risco, tá, de sobrecarga do sistema. O que sobrecarregou o sistema no ciclo da pandemia era uma quantidade absurdamente maior e de um tipo específico de cuidado, que era o cuidado respiratório, ambiente de UTI e tudo mais. Então, agora a gente vai para uma distribuição de casos de doenças que se distribuem nas capacidades, né? E isso eu estou falando de novo no ambiente de São Paulo, né? Como essa nossa mensagem pode pegar qualquer parte do planeta, né? E a gente espera que pegue, eu tenho que fazer essa ressalva, né? Desse ponto de vista. Aqui em São Paulo, a gente tem um sistema muito desenvolvido. E isso não me preocupa, capacidade de atendimento, né? O que deixa a gente muito desapontado é você ter que lidar com uma doença numa fase que a intervenção médica pode gerar um grau maior de mutilação, de impacto para a vida da pessoa, e a gente já estava num outro estágio, né? Então, até a gente retornar para esse estágio, principalmente nos casos aí de câncer, por exemplo, a gente vai demorar uns 2 ou 3 anos para voltar naquele patamar, né? Mas a gente vai retomar, porque o conhecimento está aqui e as pessoas estão correndo atrás, né? Eu acho que um outro fator que deve acelerar é a transformação da própria dinâmica do consumo da saúde, né? Que, quer queira, quer não, as pessoas sentiram na pele a importância da saúde como um bem sistêmico, né? Um bem coletivo, quer dizer, se eu não cuidar da minha saúde, eu posso transmitir para alguém da minha família, que eu gosto muito, e aí esse problema vai se encadeando, né? Então, essa visão sistêmica, Natália, eu acho que ela vai transformar o modelo, porque a gente experimentou na prática isso, né? Não é mais só teoria, agora é prática. E a gente levar boa parte dessa atividade para fora do ambiente de alta complexidade, né? Porque a gente imagina o hospital como um quarteirão cercado pelo muro e os prédiozinhos lá dentro, né? A saúde não é mais assim, né? A própria tecnologia, como a gente falou na primeira parte da pergunta, ela está propiciando cuidados em qualquer lugar, muitas vezes, né? Para baixa complexidade, é rotina, até com resultado melhor. Então, esses elementos se organizam e eu vejo que a gente vai dar conta dessa demanda, né? Não vejo preocupação com relação à capacidade. É a fase que vai estar mais avançada, e essa que é a parte triste, o tempo não volta, né? Jota, só complementando um pouco, né, fazendo uma outra pergunta para complementar essa sua resposta, diz dessa transformação da dinâmica da saúde, uma visão mais sistêmica. Isso do ponto de vista prático seria o quê? O usuário, o paciente mais preocupado com a própria saúde e aí escolhendo os serviços ou entendendo a importância desses serviços ou utilizando esses serviços em outros contextos que não só dentro do hospital? Eu acho que ele buscando, por exemplo, o resultado da vacina em relação ao risco de doença grave, né? Então, a gente pôde explicar para a população que a vacina não evitava a doença, ela evitava a forma grave da doença. E isso era bom, porque aí não lotava o hospital ou a pessoa não corria um risco maior do que o necessário, né? Então, com esses elementos, a gente está trazendo mais consciência de um conhecimento médico que a gente já tinha, mas que agora a gente consegue dialogar com mais pessoas. Então, o indivíduo, ele assume uma boa parte dessa responsabilidade, né? Em manter os seus exames periódicos, em fazer a sua qualidade de vida, né? Tem toda a questão da saúde mental, que entrou muito forte por conta do estresse que todo mundo viveu, isolamento, etc. Então, eu acho que esses elementos estão mudando a relação das pessoas com esse bem maior que é a saúde. E está transformando a relação. Vou te dar um exemplo agora, né? Agora, na hora do almoço, né? A gente está falando no começo da tarde, então, agora, na hora do almoço, uma das pessoas me mandou de manhã, e é um cara que eu gosto muito, ele falou, olha, eu não vou te encontrar hoje, porque eu tive sintomas nesses últimos 2 dias, eu não sei como que eu tô. Eu falei, poxa, obrigado, valeu, o time dele veio, ele não veio. Olha que beleza.
né? Então, isso é uma parte individual, mas de uma visão sistêmica, né? E isso vai ganhando graus de utilização de recurso, de diagnóstico precoce. As operadoras de planos de saúde também têm que mudar essa dinâmica de como ela vai engajar o seu beneficiário para o consumo desse recurso, né? Então, aqui são pequenos exemplos de uma engrenagem muito complexa, mas eu acho que a gente está melhor agora, eu acho que a gente andou para frente. Eu gosto sempre de perguntar exemplos, porque a gente visualiza melhor, né? Assim, faz mais sentido dentro desse contexto todo. E é exatamente sobre isso que eu queria perguntar para o Felipe. Felipe, o Jota estava descrevendo para a gente, né? Essa mudança da saúde mais dinâmica, essa visão mais sistêmica, essa transformação que aconteceu realmente nesses últimos anos. Nesse contexto, qual que é a importância da gestão inteligente para garantir, por exemplo, desfecho positivo para os pacientes e um fluxo saudável para os hospitais? Porque até agora a gente está falando, né? O paciente está mais consciente, ele quer saber como está a saúde dele e como a saúde dele está sendo gerida. Então, nesse contexto todo, né? Para onde que a gente está indo? Eu acho que tem muito a ver com a colocação do Jota, inclusive, dessa conscientização, né? Estava comentando contigo, Natália, e o Jota sabe, eu sou engenheiro de formação. Enquanto ele contava a história, eu fiquei imaginando uma senoide. Não sei se, um público que talvez esteja familiarizado com isso, a senoide é um S deitado, né? Essa é a senoide. Então, nós vamos ter um momento agora e essa senoide com relação à complexidade dos casos que precisam ser tratados, o ponto que o Jota estava comentando. No começo, nós vamos ter casos de alta complexidade, porque foi postergado o tratamento. Então, oncologia. A pessoa que ficou sem o seu tratamento, claro que agora vai ser encontrada numa situação de maior gravidade, né? E a maioria das doenças funciona dessa forma. Nós vamos passar por esse momento, porém, o aumento da conscientização da população com relação à necessidade de ter cuidado, de cuidar da sua saúde, inclusive de forma preventiva. Essa senoide, esse gráfico que no começo vai aumentar com relação à gravidade, ele deve estabilizar, cair, e o benefício para o Brasil, de novo, minha visão otimista, aqui somada de engenheiro, é que no médio para longo prazo, acho que nós estaremos numa situação muito melhor, onde as pessoas, criada essa conscientização que não vai embora, um dos reflexos positivos da pandemia, por assim dizer, a população vai ter esse cuidado de buscar atenção mais precocemente, por ser um país de terceiro mundo, com todas as complexidades, inclusive geográficas nossas, de acesso da população à saúde, nós buscamos, de forma tardia, atenção à saúde, até parte da nossa cultura, né? Aquele remédio caseiro que a avó recomendou para tratar, seja de uma unha cravada ou uma fratura exposta. Eu acho que a gente criou uma conscientização agora de buscar esse cuidado preventivamente. É o que acontece em países como os nórdicos, né? Que tem um acompanhamento maior e você evita essa complexidade toda com doenças que vão se dilatando com o passar dos anos. Acho que esse é um reflexo super positivo, mais de médio e longo prazo. Devemos passar por esse momento de maiores complexidades agora. Vou te trazer 2 números com relação a isso. Apesar da taxa de desemprego em alta no Brasil, nós estamos aí na casa dos 12%, nós tivemos 3% de aumento nas pessoas que buscaram um plano de saúde. Desemprego em alta e as pessoas, aumentou a quantidade de pessoas que têm uma atenção privada. Então, em geral, esses 2 indicadores vão na contramão um do outro, né? Quando o desemprego cai, aumenta as pessoas asseguradas. Quando o desemprego aumenta, mais pessoas passam a depender do SUS, porque não tem mais condições de pagar. Mas as duas foram na mesma direção. Significa que, apesar das dificuldades todas, a população sente que saúde passa a ser um assunto prioritário, né? Então, acho que nós devemos caminhar numa direção muito favorável, mas ainda vamos passar por um momento de complexidade aí, nesse curto prazo, com relação à gravidade das doenças e esses pacientes que vão chegar nos hospitais, sem criar necessariamente gargalos mais, né? Estou com o Jota, acho que agora, além de todo o aprendizado de 2 anos de pandemia, agora a coisa está mais sob controle, mais departamentizada, e a gente deve conseguir dar fluidez tranquilamente, sem sem saturar a rede hospitalar.
Eu ouvi muito vocês dois agora, eu acho que até agora a gente trouxe, né, vocês, na verdade, trouxeram muito um cenário de onde estamos, para onde estamos indo, muito do ponto de vista do comportamento do paciente, das pessoas, também do setor, mas eu queria entrar num tópico agora mais relacionado à gestão. Pensando que na pandemia, que pegou, obviamente, todas as pessoas de surpresa, né, e o setor de saúde, principalmente, um dos principais afetados, muito teve que se aprender às pressas a, na verdade, ter que gerir, né, o que estava acontecendo. Então, receber pacientes graves, alocar leitos de UTI e tudo mais. O que fica de legado do ponto de vista de gestão, Jota? E qual que vai ser o próximo passo em relação a isso? Assim, você acha que hoje os profissionais de saúde estão mais preocupados e preparados, pensando em saúde como gestão? Pronto. Eu vejo assim, a questão da gestão, uma reflexão que eu fiz desde o primeiro momento, né, a gente está chegando em 2 anos de pandemia, e eu vou começar pelo que faltou, porque a gente teve o benefício, por estar nas Américas, de ver essa onda acontecendo meses antes, né? E a gente precisa se antecipar, né? Então, o que faltou, que agora a gente tem que aprender, né? Eu acho que a gestão privada até foi mais eficiente nisso, né? De tentar se preparar, de fazer seus comitês de crise, de pensar nos recursos, de buscar alternativas de fornecimento, né? Porque as cadeias foram se desestruturando, né? Então, um primeiro aprendizado que a gestão tem que incorporar olha a experiência e antecipa, né? Eu, especialmente, tentei fazer isso várias vezes, isso me ajudou bastante. Isso me ajudou bastante, mas como sistema, a gente podia ter sido melhor, né? E a gestão pública e a privada tinham que trabalhar ainda mais perto. Trabalhamos perto, mas tinha que ser quase que uma coisa única pela visão sistêmica que tem. Então, imagina se a gente tivesse conseguido antecipar as ondas de vacinação, por exemplo. Olha o grau de mortes que a gente poderia ter evitado, né? Então, esta é uma parte que a gente tem que começar a operar muito melhor. Qual que é o aprendizado e como que incorpora esse aprendizado para a minha realidade, tá? Que vacina que eu tenho aqui? Eu não tenho a vacina A, tenho a B, tá bom, como que eu vou trabalhar com essa vacina, né? Segundo ponto, a gente falar mais e mais simples e mais fácil. Você vê, você mesmo como jornalista, o quanto que a gente aprendeu a descomplicar a saúde para poder ter o melhor cuidado, o melhor resultado. E neste grau a gente não tinha caminhado ainda. Então, essa mensagem mais simples, mais efetiva, a gente traz muito forte, né? Trabalhar com indicadores. A gente trabalhou muito com indicadores de eficiência, indicadores de transmissão, cuidar das pessoas, cuidar dos colaboradores, né? Durante a crise, eu, que vivi 2 hospitais, né, a gente cuidou muito do nosso time, porque sem o time, a gente não estaria pronto para atender o principal, que é o paciente, né? E mesmo o time de saúde precisava aprender, porque era uma doença nova, né? Médicos, né, tiveram medo de atuar, porque não conheciam, tinham medo de se contaminar, não sabiam, nos primeiros meses, quais drogas eram mais eficientes, né? A gente viveu tudo isso, né? E agora tem um legado disso que a gestão caminha com medicina baseada em evidência, muito forte, custo-efetividade, não necessariamente fazendo mais barato, mas o que de fato traz o melhor resultado, né? O medicamento A poderia ajudar, foi testado, não ajudou? Esquece, muda isso, não volta nesse assunto. Vacina B funciona, vai para frente. Vai precisar de uma segunda dose, vai precisar de uma dose de reforço? Excelente, vamos trabalhar com esses elementos. Então,
a ciência e a gestão casaram muito forte nisso, né? Parte dos hospitais sofrendo com a questão econômica também, porque mudou o balanço de pagamento, mudou o mix de serviços, né? Os tickets mudaram, então a gente teve que se adaptar mais rápido, teve que se financiar, teve que sustentar a continuidade do atendimento, até pelo princípio básico de suporte às pessoas que nos procuravam, né? Então, a gestão sai transformada desse ciclo, na minha opinião. Um dos gestores que trabalharam comigo desde o começo da pandemia falou uma frase que me impactou muito, falou, olha, acabou a vergonha, a gente sabe algumas coisas, a gente não sabe outras, e vamos encarar com o que a gente tem, né? Isso é muito bom, isso sempre existiu, mas a gente nunca encarava de verdade, poxa, olha, não tem tratamento para tal doença, como que eu faço? Então, agora a gente sabe não ter, mas mesmo assim a gente se protegeu, a gente está aqui, a gente sobreviveu na grande maioria. Podia ter sido melhor? Sim, mas a curva de aprendizado trouxe um bom resultado, Natália. Esse é um tema super amplo, né? Mas passando a bola aí para você, Felipe, também, me complementar. Eu gostaria de complementar, adorei, estou aprendendo contigo, né, Jota? Não é raro que isso aconteça, as minhas interações com o Jota, eu viro uma esponjinha aqui, tentando absorver ao máximo, e aprendo muito com a experiência dele. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Tá certo que o mar não precisava ter tão revolto assim, né? Juntou pandemia com crises globais, e no Brasil o ambiente político, econômico, absolutamente instável, né? De muitas incertezas, bolsa, dólar, né? Então temos um mar bastante turbulento, mas isso cria os bons marinheiros também. Eu quero destacar 4 componentes de gestão, alguns deles coincidentes com o Jota, algumas coisas ligeiramente diferentes, que, a meu ver, são importantes para a gente conseguir navegar bem nesse mar turbulento. O primeiro é liderar as mudanças. Então, numa situação dessa, alguém tem que assumir o timão da embarcação e dizer, pessoal, é para lá que nós vamos navegar. E com isso vai tomada de risco. Certamente, né, boas decisões têm a ver com tomada de risco. Aquele visionário que hoje nós olhamos para trás e falávamos, que pessoa visionária. Na verdade, ele tomou um risco enorme. Hoje ele é conhecido como visionário porque o tempo passou e ele acertou na veia, mas na época estava tomando uma decisão de risco. Então, realmente é o momento dos grandes tomarem as decisões e assumirem a rédea da situação e a responsabilidade por implementar as mudanças que são necessárias, né? A segunda que eu gostaria de destacar aqui nesse contexto é atuar com flexibilidade. Tudo bem ter plano estratégico, eu gosto de me organizar, né? Aquela frase do poeta e filósofo Victor Hugo, quem não falhar em planejar é planejar falhar, né? Eu uso ela no meu dia a dia, gosto muito, atuo de maneira planejada, mas o plano tem que ser absolutamente flexível. No contexto atual, um plano bem feito pode ser conteúdo de reciclagem passado um mês, a depender de como as coisas evoluam no nosso ambiente. Então, é mais importante hoje ter um bom plano, mas ter sensores que estão acompanhando o que está acontecendo no mundo real e ter a capacidade de se adaptar e mudar as decisões a despeito do que esteja lá, revelia, inclusive, do que esteja traçado no teu plano. O plano tem que ser direcional, ele tem que apontar o norte. O caminho para a gente chegar nesse norte pode variar radicalmente, a depender da onda que eu estou enfrentando aí nesse mar, né? A terceira que eu gostaria de destacar é as soluções agora, mais do que anteriormente, as soluções têm que ser criadas em conjunto. Não é a Medtronic, não é o Oswaldo Cruz, isoladamente, que vão criar soluções. Já não era no passado, agora menos. Nós somos cada vez mais interdependentes, as instituições. Esses elos da cadeia se aproximaram ainda mais. E saber usufruir disso, reconhecer, dentro até do que o Jota colocou, né? Reconhecer as nossas fragilidades, saber que nós não temos todas as respostas. No âmbito individual e no âmbito coletivo, corporativo, funciona assim também. Reconhecer que eu tenho uma fronteira clara daquilo que eu consigo oferecer, e a partir dali eu preciso da ajuda do próximo, né? E me apoiar nisso para criar soluções. Mais do que inteligente, acredito eu, que é uma maneira de sobreviver.
nesse contexto. Por último, algo que o Jota colocou, que eu gostaria de destacar, que é o cuidado com as pessoas, com os nossos times, com as famílias dos nossos times, com as pessoas, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, entender que ali tem seres humanos que, de repente, estão doentes, ou que passaram por situações na família de enfermidades, ou que estão com complexidades que são reflexos da própria situação toda, de ficar travado, as crianças não irem ao colégio, uma situação de estresse psicológico enorme para todos nós, e ter a capacidade de incluir essa questão mais humana, a maneira que a gente toma as decisões e navega, né? Acho que é um pouquinho do que eu posso agregar aí nessa pergunta. Felipe, eu anotei para ajudar os nossos ouvintes, porque eu achei sensacional, assim, são pontos para ficar realmente na nossa mente, na nossa reflexão, né? Liderar as mudanças, atuar com flexibilidade, soluções em conjunto, então instituições interdependentes, eu acho que só isso daria um novo podcast, e o cuidado com as pessoas, né, essas decisões em conjunto, enfim, sempre mais levando para humanizar, né, mais a saúde. Então, acho que esse é um caminho que faz muito sentido pensando em gestão, e como eu disse, né, eu poderia fazer mais várias perguntas sobre esses aspectos, mas eu queria trazer um pouco a gente para a conversa, bem a parte da Covid, mas tentando entender um pouco qual que é o nosso cenário, né? Lá no começo do podcast, eu disse para vocês que a gente deveria falar de saúde no médio prazo, né? Não no super curto, nem no longo prazo, mas no médio prazo. E pensando no médio prazo, a gente tem um cenário de a população envelhecendo, um aumento de doenças crônicas e, enfim, esse desafio, né, do nosso setor, de pensar quais vão ser as soluções para isso. Nesse contexto, Felipe, eu queria saber qual que é a importância de ter esse olhar mais atento ao paciente no tratamento de doenças crônicas. E aí eu queria saber como você avalia a nossa situação atual e como você pensa nesse futuro, sempre pensando no médio prazo. E o foco da tua pergunta é em doenças crônicas, mas acho que essa resposta, ela aplica, a minha resposta vai aplicar de forma genérica, além das doenças crônicas, tá? Acho que a solução aqui é encurtar a distância nossa com os pacientes. O que eu quero dizer com encurtar essa distância? Realmente um acompanhamento mais próximo e mais precoce, inclusive, da população para detecção e tratamento dessas doenças nos estágios mais preliminares delas, né? Nós falamos sobre isso no começo do podcast, lá naquela primeira pergunta, que, inclusive, aproveitar da onda de uma maior conscientização que a Covid trouxe, não estamos falando da Covid nessa pergunta, mas a Covid nos favoreceu com relação a isso. Aproveitar dessa onda para criar essa proximidade, encurtar essas distâncias. E o encurtamento da distância nos vários elos dessa cadeia, né? Quero escutar o Jota nisso, mas certamente o hospital tem que encurtar essa distância com relação ao paciente, está mais próximo. Esses programas de telemedicina é uma maneira de encurtar a distância, os programas de prevenção, as campanhas hospitalares, os mutirões, encurtar a distância do ponto de vista geográfico, né, de acesso, de estar presente em lugares que hoje nós não somos sentidos. Na indústria, a mesma coisa, encurtamento da distância é fundamental, e acho que essa é uma das maneiras da gente realmente aproveitar um dos reflexos positivos e pegar carona nisso e realmente evitar que essas doenças elas se dilatem de uma maneira que a gente realmente tenha um descontrole, um novo descontrole e desbalanceamento na saúde no Brasil. Jota, também queremos te ouvir sobre esse ponto. Acho que pensando em encurtar distâncias e talvez complementando ali a pergunta, né, a telemedicina como nesse novo cenário pode servir para encurtar essas distâncias, ampliar acesso das pessoas à saúde? Como que você vê isso? Sim. Eu acho que o elemento, nesse cenário que a gente imagina, né, de maior envelhecimento e maior demanda, a prevenção é o principal, né, porque se você tiver, porque geralmente ela é de baixo custo, ela, para a maioria das condições,
ela é pouco agressiva, né? E então ela tem o melhor conjunto de resultado, e ela é efetiva, né? Então, por exemplo, né, fazer um Papa Nicolau a partir do início da atividade sexual, né, para a mulher, é a melhor forma de prevenir, porque qualquer desvio é com tratamento ambulatorial, né? Então, por isso que a prevenção é cada vez mais a vertente de sustentabilidade em todos os sentidos desse ambiente de maior demanda, né, de doenças crônicas. O segundo elemento é o autocuidado, né? Então, os indivíduos assumirem o seu papel, a sua cota de responsabilidade, em qualquer estágio do cuidado, na prevenção, então, dieta saudável, atividade física, eliminar fatores de risco como tabagismo, usar protetor solar, etc. e tal, é sinal de consciência e autocuidado, tá? E essa é a forma mais efetiva de evitar um monte de doenças, né? Então, eu acho que esse elemento são os elementos principais. Eles podem acontecer em qualquer lugar, tá? Dentro da empresa, com programa de conscientização, aí você depende do perfil de cada empresa, se é uma empresa mais com um contingente de mulher maior, é uma abordagem, se faixa etária é uma outra abordagem, e assim sucessivamente, né? Um outro elemento forte é o combate, vamos chamar assim, de doenças que são fatores de risco para outras doenças. Exemplo, obesidade, né? Então, você tratar a obesidade, você não está tratando só o paciente que está com o excesso de peso, você está tratando porque a obesidade é fator de risco para doença cardiovascular, para câncer, e para performance, até para saúde mental, muitas vezes, né? E essas pessoas precisam de ajuda, né? Então, eu acho que esse ambiente que você desenha de maior incidência de doenças, ela vai ser beneficiado por uma maior inclusão, por uma maior diversidade, que é a minha forma de concordar com o Felipe do encurtamento da distância, né? Ela não é só a distância física, mas ela é a atitude do indivíduo de buscar e ele participar, ele ter acesso, né? Passa pelo serviço de qualidade da saúde pública, da saúde privada, né? O custo da saúde é cada vez maior e a gente ganha consciência cada vez mais para isso, e esse é um vetor que empurra para favorecer as ações de custo-eficiência maior, né? Então, se o paciente precisa tratar uma obesidade mórbida com uma cirurgia bariátrica, ok, vamos fazer isso, é bom para ele fazer isso. Agora, eu poderia ter feito uma intervenção mais precoce, poderia ter uma consciência de uma dieta mais balanceada e atividade física, poderia. E o que eu fiz, como gestor da saúde? Da empresa, dos nossos colaboradores, da prefeitura, na cidade que ele atua, do clube, e eu acho que assim vai, né? Porque se a gente for operar eu tenho direito e eu quero a qualquer custo, isso não se sustenta, né? Já não se sustenta hoje. E esse cenário que você provocou na pergunta é de maior pressão, né? Um elemento que eu também vejo, e que você trouxe uma pergunta lá no começo, e eu tenho certeza que o Felipe também pensa nisso, é na inteligência de análise de dados, né? Então, a gente trabalhar com um banco de dados maior, né, com data analytics, com essas informações que hoje a gente não está decompondo, a gente ter capacidade de decompor e operar nela como saúde pública, né? E esse público eu não quero dizer só Secretaria Estadual Municipal de Saúde, estou falando, de novo, das empresas, do nosso dia a dia, né? Então, acho que esses são elementos que compõem a sustentabilidade nesse futuro.
Jota, eu tenho a difícil e infeliz tarefa de encerrar o nosso podcast, que daria de fato para a gente ficar aqui mais algumas horas, eu imagino, conversando sobre todos esses aspectos, mas acho que sumarizando, né, tudo que vocês dois trouxeram aqui ao longo dessa conversa, a gente olha para uma saúde no médio prazo, com as pessoas mais preocupadas com a própria saúde, para um cenário do setor também olhando mais para a prevenção, para uma preocupação maior com a gestão e as formas de fazer isso, né, com parcerias e olhando para as pessoas também. E agora, por último, você levantou esse tópico de análise de dados, que acho que dá outro assunto. Então, eu queria agradecer demais a vocês dois. Eu, Jota, vou só abrir um pedacinho para você se despedir dos nossos ouvintes, depois o Felipe e eu encerro. Não, foi um prazer estar nesse bate-papo, voou, né, por mais que a gente queira encurtar as respostas, os temas são muito instigantes. Fiquei muito feliz de encontrar vocês bem e poder compartilhar, né? Espero que essas mensagens inspirem boas práticas de saúde para quem tiver a oportunidade de ouvir, né? O movimento depende de cada um de nós. Obrigado pelo convite e continuo à disposição aí de vocês, Natália, Felipe. Prazer. Obrigada, Jota. Felipe, agora vamos te ouvir a sua despedida. Muito obrigado. É inspirador essa mensagem de encerramento do Jota. Acho que aqui vários ingredientes para justamente inspirar as pessoas a criar um ambiente mais saudável em saúde, né? Mais sustentável em saúde, que é o desafio que nós estamos enfrentando num mar turbulento como esse. Além disso, vários tópicos aqui para uma segunda temporada, fica a dica, né, para serem explorados numa segunda temporada. Agradeço, Jota, pela presença, por prestigiar o nosso programa, a você, Natália, pela condução brilhante, um forte abraço a toda a nossa audiência. Muito, muito obrigada, Felipe, muito obrigada, Jota. Bom, acho que depois dessa conversa incrível e dessas reflexões de alto nível que vocês acompanharam, né, ao longo dessa temporada, eu infelizmente preciso encerrar aqui. Ao longo desses 6 episódios, a gente teve a oportunidade de repensar a saúde do nosso país, passando por temáticas como tecnologia, formas de ampliar acesso e melhorar a vida das pessoas. Para mim foi uma honra participar desse projeto com a Medtronic e eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. Muito obrigada pela companhia e nos vemos até mais.